Olá, condutores, estamos aí para mais um bate-papo com vocês. E hoje, olha, vamos prestar muita atenção. Quanto tempo leva para eu dirigir com naturalidade? Como faz para dirigir com naturalidade? Isso é uma das coisas que toda pessoa que está começando a dirigir mais presta atenção e mais fica se comparando no modo como outro condutor dirige e ele, com as suas dificuldades, está tentando dirigir. O que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, para a resposta: quando eu vou dirigir com naturalidade? Quando você dominar pedais, quando você dominar retrovisores, quando você dominar giros de volante, quando você souber fazer voltinhas no fim da rua sem ocupar muito espaço, quando você treinar bastante e souber passar com o carro em baixíssima velocidade em espaços apertados, quando você souber frear de diferentes maneiras, quando você souber andar devagarinho com o carro, sem ele parar e retomar a aceleração, quando você souber utilizar freio e acelerador em curvas, em espaços pequenos, como que é freio e acelerador? Você vem numa curva, num espaço pequenininho, você tem que frear antes e você tem que voltar ao mesmo tempo, logo em seguida, o pé para o acelerador sem acelerar demais, sem ser aquela coisa do carro sair correndo e você atrás dele agarrado no volante. Quando você souber fazer contorno em canteiro, quando você souber fazer contorno de jardim, quando você souber fazer curvas apertadas, curvas fechadas. E quando que você vai conseguir isso? Se você treinar. Se você tem todas essas dificuldades que eu mencionei e outras, e você não treina, você não investe no seu treino, e treino não é para ir para o trânsito de verdade, gente. Peguem um loteamento, um lugar que tenha uma rua calma. Façam isso com pouca velocidade, dominando o carro, não deixando o carro dominar vocês. Quando eu estou com os meus alunos, eu vou fazer uma avaliação de como eles estão. Não interessa se eles têm 15, 20 anos que não dirigem, ou pessoas que saem para o trânsito e aí às vezes são paradas pela polícia porque fazem tanto zigue-zague que o policial, o agente de trânsito, pensa que essa pessoa está bêbada ao volante. Então fazem uma situação para interceptar o cara lá na frente, vão atrás com sirene ligada, porque a pessoa ainda não dirige em linha reta, ela pega o volante e fica botando para lá e para cá o tempo todo. O volante é reto, com a meia-lua para cima. Você só vai mover o volante o suficiente. Percam aquela mania de colocar a mão por dentro do volante. Tem aí um mito de que é muito charmoso colocar a mão por dentro do volante, sair puxando o volante de um carro com direção hidráulica. Ele já é muito leve. Se você errar um pouquinho a força nisso aí, você vai acertar o carro do lado, você vai acertar um poste e você vai subir na calçada. É tudo muito leve, o movimento é leve e vamos considerar que uma pessoa que tem dificuldades para dirigir, ela perde a sensibilidade nas mãos e nos pés, porque ela fica nervosa e aí o braço fica duro, a mão começa a apertar o volante fica mais duro ainda, quando na verdade para dirigir o volante é bem levinho. Você segura o volante ali bem suave, não aperta, deixa bem suave, não aperta, para você ter contato, ter sensibilidade no movimento de volante. Olha, eu vou mencionar aqui algumas das dificuldades que eu tenho visto com os meus alunos e que com certeza vocês vão se identificar com alguma delas, se não com todas. A noção de direita e esquerda, a noção de lateralidade, para que lado vai o volante?
Se você ainda não sabe para que lado vai o volante, não vá se aventurar no trânsito. Dirigir não é só andar em linha reta. Vai chegar uma hora que esse seu carro vai ter que parar. Você vai ter que estacionar. Você vai ter que saber como se aproximar no mínimo de um meio-fio, que vai ser sua área de refúgio. Sinaliza, está dirigindo, está nervoso, não quer continuar o trajeto, não se apavora. Sinaliza que vai estacionar, procura uma vaga, procura um meio-fio e você tem que saber se aproximar dele sem subir na calçada. Então você tem que treinar bastante isso. Manobrar sem velocidade. Olha só, o aluno costuma deixar o carro correr e move pouco o volante. Vai fazer uma manobra de ré no fim da rua, numa baia, numa área de retorno, em qualquer situação, ou mesmo numa vaga, o que o aluno costuma fazer? Ele deixa o carro correr, ele põe um monte de movimento no carro e não vira o volante. Às vezes fica olhando no retrovisor o carro se aproximando da calçada e não faz nada. Tem essa dificuldade, porque ele não sabe para que lado vai mover o volante. Você tem que treinar seu carro com velocidade de 1 km por hora. Você tem que ir treinando os movimentos alternados de acelerador só um pouquinho para andar um tantinho e logo no freio. Em carros automáticos, que você usa só pedal de freio e pedal de acelerador, para sair, utilize, explore muito os movimentos que você obtém só levantando o pé do freio. Não tem que ir já metendo pezão no acelerador. Você tem que ir numa rua reta e você tem que treinar, colocar o seu carro em movimento, explorar tudo que você pode do seu carro só com o movimento do pé do freio. O acelerador não é pisando fundo, trabalhem muito isso. Não acreditem nessa história que dizem para vocês, mas tu tem o pé pesado. Não tem pé pesado coisa nenhuma. Não existe isso de pé pesado, existe falta de treino, existe falta de prática. Se você começar a treinar numa rua calma, tranquila, você vai estar longe do trânsito, você vai conseguir trabalhar a sensibilidade nos pedais, no seu pé, o modo como você encosta o pé nos pedais e vai fazendo força gradualmente, devagarinho, é uma forcinha progressiva, é uma pressãozinha. Se você não treinar, você vai para o trânsito e com essa história de que tem pé pesado, quando na verdade você fica nervoso. E aí a sua atenção vai para os pés, pisa forte demais, pisa no freio em seco, se coloca em risco de um acidente. Você tem que dar pequenos toques no freio para avisar o motorista de trás. Outra coisa, a pessoa que não treina, que tem dificuldade para dirigir, ela continua acelerando ao se aproximar de cruzamentos e de outros carros. Por exemplo, você vem numa linha reta, tudo bem, tá indo, em linha reta todo mundo sabe. Lá na frente vai ter uma curvinha mais fechada, ou um canteirinho, uma curvinha perto de semáforo. O que o aluno faz? Ele continua com o carro vindo com velocidade, ele não reduz, não pisa no freio. O freio, gente, não é só para parar o carro, não. O freio é para fazer ele perder velocidade. Freando gradual, freando suave, sem dar soco, coisa que você tem que treinar muito antes de ir para o trânsito. Então as pessoas estão vindo, olham que os carros vêm diminuindo a velocidade para andar devagarinho um atrás do outro, e ele não diminui lá atrás a velocidade, ele continua vindo para dar aquela freadona seca atrás dos outros carros. Tem que vir diminuindo, tem que treinar bastante pisada no freio, gente. Esse negócio de pé e mão pesado, como eu já falei para vocês, perde a sensibilidade. Se vocês forem para o trânsito nervosos com esse papo de tá com medo, vai com medo mesmo. Não vá com medo, não. Não vá. Isso aí é um tipo de encorajamento que não funciona. Se você está com medo, se você está nervoso, se você está tremendo, se você está gelado,
se você tem aquela sensação de desespero que não sabe o que fazer, se você está sentindo a sua respiração ofegante por conta disso, respirando pela metade, respirando apavorado, é porque alguma coisa o trânsito está te cobrando que você não treinou antes de ir para o trânsito e você está se colocando em risco e colocando os outros em risco. Não caia na pilha dos outros de vai com medo mesmo. Outra coisa, é errando que se aprende. Mentira, não é errando que se aprende, não. É consertando o erro. Porque se você não sabe consertar o erro, você vai para o trânsito, você vai continuar errando, você não vai saber como consertar, e você vai errando, 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 até que esse erro vai te custar caro. Você tem que treinar antes, fora do trânsito, para você saber como conserta esse erro, consertar fora do trânsito, procurar ficar calmo, procurar ficar tranquilo, e só quando você faz os treinos, que são treinos práticos, mas ao mesmo tempo emocionais, você vai conseguir. É assim que você vai dirigir com naturalidade. As pessoas que dirigem com naturalidade podem ter certeza. É porque sabem o que estão fazendo no trânsito. A todo momento, o trânsito vai cobrar dos senhores alguma reação. E muito mais do que enfiar o pezão no freio para parar o carro. Isso aí não se faz. É só em caso de absoluta, extrema e máxima emergência e ainda olhe lá. O condutor que fizer isso vai utilizar outros conhecimentos que ele treinou da prática dele no dia a dia. Se você ainda não tem experiência, se você não sabe o que fazer no trânsito, não vá se enfiar no trânsito. Isso vai piorar muito a sua condição. Você tem que ir para um local calmo, tranquilo. Márcia, mas onde eu moro não tem lugar tranquilo. Espere o final de semana que com certeza vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Vá, peça para alguém que seja experiente levar você até um loteamento, até um lugar mais calmo, mais tranquilo. Não vá para o trânsito. O mais importante não é sair pisando no acelerador e sair em linha reta, gente. Esses detalhes que eu falei para vocês. Aprender a usar cada pedal separadamente, depois de forma combinada. Mérito mesmo você vai ter se conseguir andar com seu carro alguns metros de forma constante, a 1 km por hora, a 2 por hora, a 3 por hora. Porque é assim que você vai ter que fazer na hora que tiver um engarrafamento. Na hora que você for parando. Treinar muito esterçamento de volante para não bater em garagem, para sair de vaga apertada, para quando você estiver no trânsito. Às vezes tem uma batidinha lá na frente, o guarda de trânsito diz, olha, pode desviar dos carros. Desvia porque isso aqui não vai liberar tão cedo. E aí, você não treinou esterçamento de volante. Você não sabe como sair com o carro dali andando a 1 km por hora, a 2 km por hora. Você não sabe como parar o seu carro e manobrar, colocar a direita mais para a direita, a esquerda mais para a esquerda, de frente, de ré. É assim que você vai para o trânsito. Aí depois você vai ficar reclamando, chorando. Ai, mas eu não dirijo com naturalidade. Você está treinando? O quanto você está trabalhando em você mesmo para conseguir fazer isso com naturalidade? Você não treina, é lógico. Se você faz a mesma coisa todo dia, você não vai obter resultado diferente. Não adianta você ir para o trânsito com medo mesmo, com esse papo de que é errando que se aprende, se você não sabe consertar, que você vai com medo, você vai continuar errando e você ainda vai esperar resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. O que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade, é simplesmente o contrário daquilo que dizem para vocês. Se joga no trânsito que aprende. Olha a responsabilidade, gente, não é se jogando no trânsito que se aprende. No trânsito tem todo tipo de veículo. Tem carro pequeno, tem van, tem caminhão, tem tudo que vocês puderem imaginar. Tem pessoas já estressadas do trânsito. É isso que vocês querem para vocês? É assim que vocês querem resolver o problema do medo de dirigir de vocês?
sem cautela, sem responsabilidade, sem um treinamento, sem saber o que fazer no trânsito? Tá aí a resposta para vocês. Como que eu faço para dirigir com naturalidade, treinando? Quanto tempo leva para eu dirigir com naturalidade? O tempo que você dedica ao seu treinamento, o tempo que você dedica para trabalhar em você mesmo, nas suas dificuldades. Faça um teste. Algum desses casos que eu mencionei para vocês vão tentar fazer uma voltinha no fim da rua, vão ficar perdidos com o movimento de volante, mas estão trabalhando em cima disso? Ou estão só reclamando e continuam indo para o trânsito desse jeito? Que resultado diferente vocês querem obter, meus queridos? Desse jeito não dá. Aí a pessoa vai para um rabiador no fim da rua, ela tenta fazer o contorno, muitas vezes não vai conseguir, é óbvio, mais da metade das vezes não vai conseguir, porque os rabiadores costumam ser curtinhos para fazer a volta. Aí a pessoa põe o carro de ré e começa o suplício. Aí o que ela faz? Em vez de colocar um movimento bem curtinho, só pisando no freio para colocar um movimentinho no volante para girar com pouco espaço, não. A pessoa vai lá, ela não treina, aí ela deixa o carro correr e não move o volante. Daqui a pouco tá batendo num poste, tá subindo na calçada, tá batendo em alguma coisa e aí vai chorando para casa porque não entendeu o que tá fazendo. É controlar o carro milímetros. É colocar movimento e parar, colocar movimento e parar. Esse movimento que eu digo é só o suficiente para o carro se mexer, você virar o volante sem forçar, para não ter que virar o volante com o carro parado. E aí você vai fazendo os movimentos de ré, o movimento de frente para poder tirar o carro. Às vezes a pessoa ela fica tão perdida que ela tá vendo o carro subir para cima de uma calçada e ela vai embora de carona, como se o carro tivesse vida própria. O carro não tem. Quando você colocar o seu carro para andar a 1 km por hora, um movimentinho desse, e parar sem dar soco, sem ficar desconfortável, aí você vai começar a ficar bom. Coloque o carro para andar poucos metros, ou andar centímetros. Ele vai andar 30 centímetros, ele vai andar 40 centímetros, ele vai tirar fina de caixa de papelão, manobras. Se não for assim, gente, se não for com treino, a naturalidade não vem, ou ela vai demorar muito, ou você vai ser como daqueles motoristas, como os muitos que tem aí, que só sabem dirigir em linha reta. Há anos fazem isso, não sabem fazer uma manobra, não sabem estacionar, não sabem se defender de situações e ainda vão para o trânsito colocar os outros em risco. Essas são algumas das principais dificuldades. Se vocês tiverem outras dificuldades que gostaria que eu comentasse aqui, desse dica de treinos para vocês, por favor, deixem o comentário ali no vídeo. É sempre muito bom e importante saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando dos vídeos. Se estiverem gostando, dê um joinha lá, dê um like. Esse vídeo vai chegar a uma quantidade muito maior de pessoas, porque vai ter uma boa visibilidade e a gente vai estar conseguindo ajudar uma quantidade muito maior de pessoas. Inscrevam-se no canal para receber as novidades de palestras e de videoaulas. Quaisquer dificuldades que tenham, uma garagem, um cruzamento, uma rotatória, mandem as fotos para este e-mail aí que vocês estão vendo aí na tela. Pode ser foto do Google Maps, de outros aplicativos que tenham mapas, que vocês possam mandar, que a gente analisa junto, faz as marcações dos pontos de referência universais de manobra. Estou aqui para ajudar quem quer ser ajudado, certo? Sempre à disposição.